Olá, tudo bem? Eu me chamo Josilane, sou professora de matemática e essa videoaula será para tratarmos do assunto de matrizes. Espero que todos vocês tenham um bom aproveito e nós vamos desenvolver uma videoaula de exercícios resolvidos. Caso vocês fiquem com dúvidas, vocês podem deixar no comentário as suas dúvidas e boa aula a todos. Então, exercício 1. O primeiro exercício, ele vai tratar do reconhecimento de matrizes. Observe a matriz seguinte e responda. Então, nós temos a matriz A e temos algumas perguntas em relação a essa matriz A. Qual é o número que está na segunda linha e na segunda coluna? E na primeira linha e na quarta coluna? E na quarta linha e na segunda coluna? Qual o resultado da soma dos números da segunda coluna? Então, veja só, aqui nós temos uma matriz genérica, ok? Vou colocar aqui o meu ponteiro. O primeiro número dos elementos de uma matriz, ele representa o número de linhas, tá? E aqui nós vamos denotar ele como sendo a letra I, nesta videoaula. O segundo número, ele representa o número de coluna, certo? Então, só por esses dados, a gente já consegue resolver as 3 primeiras perguntas. Veja só. Qual é o número que está na segunda linha e na segunda coluna? Ou seja, ele quer o elemento 2, 2. Então, olha só, quais desses elementos é o A22? Viu a posição dele? Então, olha só. Elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Certo? Agora, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o elemento que está na primeira linha e na quarta coluna. Então, ele quer o elemento 1, 4. Então, elemento 1, 4, primeira linha, quarta coluna. Viram? Primeira linha, quarta coluna. Este elemento. A terceira pergunta. O elemento da quarta linha e segunda coluna. Então, ele quer o elemento 4, 2. O elemento 4, 2 está bem aqui, certo? Quarta linha, segunda coluna. Então, nós vamos lá e vamos encontrá-lo. Quarta linha, certo? E segunda coluna, o elemento é o número 6. Então, aqui eu vou colocar as respostas para vocês. E a última pergunta dessa atividade é: qual o resultado da soma dos números da segunda coluna? Então, ó, veja bem, nós temos a primeira coluna e a segunda coluna. Como ele quer a soma, então nós somamos todos os elementos. 2 mais 6 mais 2 mais 6. Então, nós temos que a soma dos 4 números é 16. Até aqui tudo bem? Vamos para a segunda atividade, também de reconhecimento de matriz. Observe a matriz seguinte e responda: de que tipo ou ordem é a matriz dada? Quais são os números da primeira coluna e os da terceira coluna? Então, para a gente reconhecer uma ordem, a gente precisa saber quantas linhas ela tem. Então, veja só, uma linha, 2, 3. Essa matriz ela tem 4 linhas, certo? Essa é a primeira. E nós precisamos saber quantas colunas essa matriz tem. Então, ela tem 1, 2, 3, 4. Logo, essa matriz ela tem 4 linhas e 4 colunas. Então, ela é da ordem 4 por 4. Sempre colocando primeiro o número de linhas e depois o número de colunas.
As próximas perguntas, elas são: quais são os números da primeira coluna? Então, olha só, raiz de 3 menos 1, né? 7 e 3. Aqui tudo bem? E a segunda coluna, a terceira coluna que ele pediu, 3 menos 6, meio ou 0,5, como queira chamar, e 12. Terceiro exercício. Então, aqui nós temos 3 matrizes colunas, matriz A, B e C, e ele pediu uma matriz D, cuja essa matriz D ela é gerada pela soma de A mais B e a subtração de C. Então, como que nós fazemos a soma consecutiva das matrizes? Nós pegamos a matriz A, como aqui foi solicitado, somamos com a matriz B, certo? Você pode fazer A mais B, pegar o resultado das duas e depois subtrair por C, ou você pode fazer, como eu estou fazendo aqui, direto, certo? I menos C. Então, para nós fazermos, certo? A operação entre as matrizes aqui de soma, eu preciso pegar todos os primeiros elementos, tá? E somarem junto, certo? Embaixo, também da mesma forma, certo? Para mim somar, eu preciso pegar o elemento A21 do A, A21 do B, e no caso, o B21 do B, né? E o C21 do C, ou seja, os elementos que estão na mesma ordem, ok? E na terceira linha, da mesma forma. Então, aqui nós temos, ó, operando 1 mais, certo? Menos 2, menos 0. Na segunda linha, 5 mais menos 9, menos 10. Na terceira linha, 7 mais menos 4, menos 3. É preciso fazer a regra de sinal. Então, fica 1 menos 2, menos 0. 5 menos 9, menos 10. E 7 menos 4, menos 3. Então, a matriz é menos 1, menos 14 e 0. Quarto exercício. No quarto exercício, todas as vezes que nós formos fazer a multiplicação de matriz, a matriz resultante, o número de linhas dela, tá? Ela vai ser igual ao número de linhas da primeira matriz. E o número de coluna dessa matriz resultante, ela vai ser igual ao número de colunas da segunda matriz. É importante que vocês saibam dessa propriedade para vocês validarem o resultado de vocês. Então, para a gente fazer a multiplicação, o produto dessas matrizes, eu vou usar como referência uma matriz genérica. Por quê? Porque ele vai me mostrar qual linha eu preciso multiplicar com qual coluna. Conseguem compreender? Então, por exemplo, aqui, para mim encontrar o meu elemento A11, o primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna. Então, esse 1 ele vai me mostrar qual é a linha da primeira matriz que eu vou ter que pegar, e esse segundo aqui ele vai me mostrar qual é a coluna da segunda matriz que eu vou ter que pegar. Então, aqui eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz. Multiplicar os elementos de mesma posição. Então, aqui eu tenho, ó, o primeiro elemento, eu multiplico com o primeiro elemento, certo? O segundo elemento, eu multiplico com o segundo elemento. E somo esses resultados. Então, eu tenho 1 vezes 1 mais 4 vezes 3.
o próximo, para mim achar o A12, eu pego novamente, sempre lendo linha primeiro e coluna. Eu pego a primeira linha da primeira matriz e multiplico com a segunda coluna da segunda matriz, sempre respeitando a ordem dos elementos. Primeiro elemento eu multiplico com o primeiro elemento, segundo elemento eu multiplico com o segundo elemento e somo esses valores. Então, eu tenho 1 vezes 4 mais 4 vezes 3. Para mim achar esse elemento A21, eu preciso fazer a segunda linha da primeira matriz multiplicada pela primeira coluna da segunda matriz. Então, eu tenho, respeitando a ordem, primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento, certo? E o produto delas eu somo. E agora, o último elemento, A22, eu faço segunda linha da primeira matriz com segunda coluna da segunda matriz. Então, eu tenho 3 vezes 4 mais 2 vezes 3. Logo aqui, ó, resolvendo essa operação, eu tenho 12 mais 1, certo? O próximo elemento, por ordem que eu montei, 4 vezes 3 mais 4, né? No caso, 12 mais 4. O próximo, 6 mais 3. E o próximo, 12 mais 6. Então, nós temos a matriz gerada, ok? Essa matriz a gente não consegue ver certinho essa regra, porque ela é uma matriz quadrada, ok? Mas nós teremos exercício que dará para ver bem a aplicação dessa propriedade. Então, aqui eu coloquei para vocês, a matriz gerada é uma matriz 2 por 2, então vejam, 2 linhas e 2 colunas, ok? Então, nesse exercício 5, qual é a matriz gerada pelo produto das matrizes abaixo? Nós conseguimos ver a aplicação dessa propriedade, porque, veja, a matriz A, ela é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E a matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Logo, a matriz C, obrigatoriamente, ela vai ter que ter o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas de B. Logo, ela vai ter que ser uma matriz 2 por 2, certo? Então, a hora que você desenvolver o seu cálculo, se você não gerar uma matriz 2 por 2, dá uma olhada que alguma coisa aconteceu de errado, tá bom? Então, vamos lá. Novamente, eu vou por ordem de elementos, ok? Então, aqui eu começo pegando a primeira linha. Aqui eu coloquei. Primeira linha da primeira coluna. E multiplico eles respeitando a ordem dos elementos, certo? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E somo todas essas multiplicações. Então, fica 2 vezes 2, mais 4 vezes 5, mais 9 vezes 5, certo? Agora, eu vou para o segundo elemento. O meu segundo elemento vai ser o A12, que é a primeira linha e a segunda coluna. Então, aqui, ó, primeiro elemento, multiplicamos eles, né? Respeitando as ordens. Então, fica 2 vezes 7, mais 5 vezes 3, mais 9 vezes 2. Ok? Esse resultado, ele dá 47. Agora, nós pegamos a segunda linha da primeira matriz e multiplicamos pela primeira coluna da segunda matriz. Então, respeitando a ordem de elementos, né?
multiplicamos o primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, terceiro elemento com o terceiro elemento, e todas essas multiplicações nós somamos elas entre si. Então, fica 3 vezes 2 mais 6 vezes 4 mais 8 vezes 5, certo? E o resultado dessa operação é 70. Agora, nós vamos fazer o elemento A22, ou seja, pegamos a segunda linha da primeira matriz e multiplicamos pela segunda coluna da segunda matriz, que fica 3 vezes 7 mais 6 vezes 3 mais 8 vezes 2. E o resultado dessa operação, 55. É importante, a hora que vocês estiverem desenvolvendo, dá uma pausada no vídeo, tenta resolver e depois continue para ver se conseguem perceber se estão acertando ou se ainda tem alguma dificuldade, ok? Perceba que essa matriz que nós geramos, olha só, ela obedeceu à propriedade. Ela é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas.